Laudetur Jesus Cristo, com Maria, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, com Maria, amém. Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Vou pedindo que antes você já vai aqui embaixo e se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para receber outros vídeos como esse. E novamente eu peço a vocês que, se vocês têm dúvidas sobre a fé católica, que vocês deixem aqui embaixo no comentário, que a nossa equipe vai se esforçar ao máximo para responder às suas perguntas. Ok? E a pergunta de hoje que nós recebemos, é: o que é pecado? Bom, o nosso colega que nos fez essa pergunta pediu para deixar o seu nome oculto, sem dizê-lo. Bom, nós assim respeitamos a escolha dele, né? E ele faz a pergunta: o que é pecado? Na visão da Igreja Católica, o que é pecado, né? Pecado ele é um ato contrário à vontade de Deus, ferindo diretamente a caridade, que é o amor, que é Deus. Como dizia Bento XVI no início do seu pontificado em 2005, Deus caritas est, Deus é amor. E como a gente peca, a gente fere diretamente o amor. No Catecismo da Igreja Católica, que nós temos aqui presente, no número 1849, ele vai dar a definição do que é pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo por causa de um apego perverso a certos bens. No número abaixo, 1850, ele vai dizer a seguinte frase: como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como Deus, conhecendo e determinando o bem e o mal. Isso é o Catecismo da Igreja Católica. Agora, também nós temos aqui a Sagrada Escritura, a Ave Maria. Você pode pegar, se você é de outra religião, pegue a sua Bíblia e leia no Salmo 50. No Salmo 50 ele vai também dar um pouquinho do que é pecado, né? No Salmo 50, número 4, ele vai dizer a seguinte frase: lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, e o que é mal fiz diante de vós. Davi, quando ele escreve ele fala, né, essa seguinte frase: e o que é mal fiz diante de vós. Como nós sabemos que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, ele tudo sabe, ele tudo vê, ele tudo pode. Ele não está só lá em cima, no céu, um velhinho barbudo de túnica. Não, essa não é a visão de Deus. Deus não é assim. De fato, ele está no céu, assim como está no teu coração, para quem é batizado. Ele está em torno daqueles que falam dele, principalmente na igreja, né? Então ele está sempre ao nosso lado, ele está sempre nos vendo. E isso é até bom para evitarmos o pecado. Muitos santos da igreja tinham esse exercício de espiritualidade, que é estar sempre lembrando da presença de Deus. Por isso a importância da oração, né? Para sempre estar lembrando de que Deus está te olhando. Então o que a gente faz? A gente faz diante dos olhos de Deus. A gente peca diante da face de Deus. Que isso o torna assim mais triste para nós, se nós pensarmos que nós pecamos sempre diante da presença de Deus. Uma outra passagem bíblica, além das milhares que tem sobre o pecado, vai estar em primeira carta de João, no seu capítulo 3, no versículo 4, aqui embaixo, onde ele vai dizer a seguinte frase: todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Né? Isso é o que diz a carta de São João, né? Sobre o que é a respeito do pecado. Muitas pessoas também vêm até mim dizendo assim: ah, Eric, mas eu acho que isso não é pecado. Ah, eu acho que isso não é pecado. Eu acho que aquilo não é pecado. Para mim, isto não é pecado. Bom, eu quero dizer para você que você está me assistindo que, primeiramente, o pecado quem determina não somos nós. O pecado quem determinou não foi a igreja. Quem determina o que é pecado é Deus. Porque o pecado, ele primeiro ofende a Deus, ao amor dele, ao carinho que ele tem para conosco, para depois ele ferir o próximo e aí ele nos ferir.
Então, nada mais justo de dizer o que é pecado além de Deus. É Ele que é ofendido com os nossos atos. É Ele que é machucado com o amor que Ele nos dá e nós retribuímos com essa ingratidão com Ele. Então, como o pecado é algo que ofende a Ele, nada mais justo do que Ele falar o que é pecado. E assim o fez. Falou o que é pecado e a igreja assim o interpretou daquilo que Ele já havia dito aqui por meio da revelação, que é as Sagradas Escrituras. Então, você, meu irmãozinho, que você pensa que o pecado é aquilo que te ofende, você é o último da lista para ser ofendido. Esse que é a realidade. O primeiro a ser ofendido é Deus. Por isso que nada mais justo do que pedir perdão a Deus, porque foi a Ele que nós ofendemos. Então é Ele que diz o que é pecado e não nós. Então o que nós achamos que é o que não é pecado, nossa importância não tem validade. Aí eu ouvi de outras pessoas assim, mas eu não acredito que isso é pecado. Bom, você tem quantos anos, você que está assistindo meu vídeo? Tem 12, 18, 20, 50, 40, 60 anos? Pois é, você não tem nem 100 anos ainda e já quer dizer aquilo que é e o que não é? Bom, primeiramente eu digo para você, o pecado, ele não nasceu como um ato da tua liberdade. Então, o pecado, ele não é um fruto da sua vontade. O pecado, ele sempre existiu a partir de Adão e Eva, né? Alguns dizem, mas eu não acredito no céu, no inferno. Não, você acreditar ou não acreditar, você querer ou não querer, você ter vontade ou não ter vontade, não depende de você. Essas coisas existem independente da tua vontade. Elas existem antes da tua existência. E pelo jeito vai continuar existindo até depois, né? Até a hora que o nosso Senhor permitir. Então, o pecado, ele é aquilo que ofende a Deus. E Deus falou que é pecado e não nós. Por isso não é nada justo. Até a definição de justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. E não é justo a gente falar aquilo que é o que não é pecado. Nós podemos dar tipos de pecado, que é o que a igreja faz. Mas falar aquilo que é pecado, só o próprio Deus. Eu peço a você, que Deus te abençoe. Peço a todos aqueles que são diáconos, padres, bispos que estão me assistindo, que possam dar a bênção a esse canal e a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, né? Então eu peço aos sacerdotes presentes a bênção a todos nós. Em nome Vou emprestar as minhas palavras aos sacerdotes, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz.